A endometriose é uma condição que afeta milhões de pessoas. E olha, por décadas a gente achou que sabia de onde ela vinha. Mas e se a história toda estivesse errada? Nesta análise, a gente vai mergulhar numa nova hipótese que vira tudo de cabeça para baixo, sugerindo que a origem da doença, na verdade, começa muito antes do nascimento. Pois é, por quase 100 anos, a gente trabalhou com uma teoria principal para endometriose. Mas e se a história real começar bem, muito antes? Exatamente esse é o nosso ponto de partida hoje. Vamos investigar o mistério central da endometriose. De onde ela realmente vem? Para a gente entender essa nova pista na investigação, primeiro a gente precisa dar uma olhada no principal suspeito, o suspeito de sempre. Bom, a teoria mais aceita por décadas foi a da menstruação retrógrada, também conhecida como teoria de Sampson. A ideia proposta lá em 1927 é relativamente simples. Durante a menstruação, um pouco do tecido do endométrio, em vez de sair, flui no sentido contrário, passa pelas trompas de Falópio e se implanta ali na cavidade pélvica. Só que essa teoria deixa um monte de ponta solta, sabe? Ela simplesmente não consegue resolver todo o mistério. Por exemplo, como explicar endometriose em meninas que nem menstruaram ainda? Ou os casos já documentados em bebês recém-nascidos? E os casos raros, mais confirmados, em homens? E aquelas lesões que aparecem em lugares bem distantes, fora da pelvis? Fica um monte de perguntas sem resposta. É aí que surge uma nova hipótese, propondo que a origem da endometriose não começa com a primeira menstruação. Na verdade, ela começaria muito antes, ainda no útero. Olha só essa citação. Não uma doença de implantação, mas de persistência e programação biológica contínua. Essa ideia, por si só, já representa uma mudança de paradigma fundamental na forma como a gente entende a doença. Essa nova teoria gira em torno de uma coisa chamada restos mullerianos. Pensa assim. Durante o desenvolvimento do feto, as estruturas que vão formar o útero e as trompas, chamadas de ductos de Muller, estão se desenvolvendo. Acontece que, às vezes, pequenos pedaços, pequenos aglomerados desse tecido, acabam ficando para trás em locais errados, fora do útero. Esses são os tais restos. Ok, a ideia é interessante. Mas então, como essa nova teoria propõe que a doença se desenvolve ao longo de toda uma vida? Bom, a hipótese desenha um processo de 4 estágios que se estende por décadas. Primeiro, lá na fase de formação dos órgãos do feto, os restos mullerianos acabam parando em lugares errados. Segundo, o sistema imune do feto, que deveria fazer uma limpeza, falha em tirar esse tecido deslocado dali. Terceiro, esses restos ficam adormecidos, quietinhos e indetectáveis durante toda a infância. E por último, as mudanças hormonais da puberdade funcionam como um gatilho, que finalmente acorda esse tecido. E este fluxograma aqui, olha, ele mapeia visualmente toda essa linha do tempo que ficava escondida. Dá para ver a sequência toda, começa lá no período embrionário, passa pela falha do sistema imune do feto e pelo período silencioso até chegar na ativação na puberdade, que é o que leva, no fim das contas, à manifestação da doença. Certo, uma hipótese convincente precisa de evidências, né? Então vamos dar uma olhada nas pistas biológicas que dão suporte a esse modelo de desenvolvimento. Pensa só. Algo em torno de 90% das mulheres têm menstruação retrógrada. É um evento super comum, quase universal. E, no entanto, só cerca de 10% das mulheres desenvolvem endometriose. Então, o ponto crucial é: o que explica essa diferença enorme? Essa lacuna, que é conhecida como paradoxo de Sampson, sugere que a menstruação retrógrada talvez não seja a causa, mas sim um promotor secundário, um empurrãozinho, que age sobre uma condição que já existia ali. E as evidências que fortalecem esse caso são várias. A gente tem provas histológicas de tecido mulleriano fora do lugar em fetos e recém-nascidos. Sabe-se que pessoas com endometriose já mostram uma disfunção imune. Estudos genômicos também já identificaram genes de susceptibilidade. E até mesmo o ambiente materno durante a gestação pode influenciar a competência imune do feto. E essa evidência histológica, o fato de encontrarem esse tecido no microscópio em fetos, é a prova material. Sabe? Mostra que a base física para a doença pode sim estar presente desde o comecinho. É um dos pilares dessa nova hipótese. Esse novo modelo, então, ele não muda só a linha do tempo da doença. Ele reformula completamente o que a endometriose é. Esse slide aqui contrasta bem o pensamento antigo com a nova hipótese. A gente sai de um problema ginecológico para uma condição sistêmica. De algo que começa na puberdade para algo que começa antes do nascimento. De uma doença de implantação para uma doença de programação. E a menstruação deixa de ser a causa para ser o gatilho.
As implicações disso tudo são enormes, podem revolucionar como a gente diagnostica, previne e trata a doença. Isso aponta para um diagnóstico mais precoce em adolescentes, a possibilidade de prevenção durante a gravidez, novas terapias que focam no sistema imune e até uma melhor compreensão das comorbidades. Então, qual é a principal mensagem para levar para casa depois dessa análise? Que a endometriose pode ser a expressão tardia de uma trajetória biológica que começou lá no útero. Claro, essa hipótese ainda está sendo testada, mas ela nos deixa com uma pergunta poderosa e, de certa forma, esperançosa para o futuro da pesquisa. Se a endometriose começa antes do nascimento, será que a prevenção também poderia um dia começar lá